Olá, boa tarde. Começa agora o programa Trabalhador em Foco, aqui diretamente da Rede Petrópolis de Televisão, canal 10 via Tech Cable. Lembrando que esse programa é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da reunião de 14 sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema que está na crista da onda, mas que muitas das vezes a gente tem um entendimento muito superficial. A gente vai falar sobre a reforma trabalhista que foi aprovada. É isso aí, e todos nós de alguma forma seremos prejudicados com essa reforma. Fica com a gente para poder entender melhor de que forma você vai ser lesado. Se a nossa aposentadoria já estava em risco no governo Dilma, Temer assume o cargo com a promessa de acelerar a retirada de direitos e aprovar uma contra-reforma da Previdência até o final do ano. Através de reportagens e propagandas, tentam convencer a nós, trabalhadores, de que a Previdência dá prejuízo e que, por isso, a reforma seria um mal necessário. Isso tudo não passa de mentira. Mais da metade desse suposto rombo é causado pelo próprio governo, com renúncias de contribuições previdenciárias que deixaram de ser cobradas de empresas. Além disso, para chegar nesse rombo, o governo finge que todos os benefícios da Previdência deveriam ser pagos com as contribuições dos trabalhadores e das empresas. Na verdade, a Previdência faz parte do sistema de seguridade, junto com a saúde e a assistência social. Esse sistema tem um modelo de financiamento tripartite, previsto pela Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, há também impostos e receitas que deveriam ser repassadas pelo Estado. Quando a conta é feita como manda a Constituição, a Seguridade Social arrecada mais do que o necessário, com sobra. Mas a maior parte dessas receitas é historicamente desviada para outras áreas. Mecanismos como a desvinculação de receitas da União são usados para tirar dinheiro de áreas sociais e favorecer empresários e banqueiros com o pagamento da dívida pública. O governo maquia os dados para encobrir a retirada de direitos. O objetivo por trás da mentira do rombo é liberar mais recursos para o pagamento da dívida pública e ainda abrir o mercado lucrativo para os empresários da Previdência Complementar. Empresários, políticos e a mídia comercial estão juntos para tentar jogar a conta da crise nas nossas costas. Mas nós, trabalhadores, somos a maioria da população. Estamos nas escolas, nos hospitais, nas fábricas e juntos podemos impedir qualquer tentativa de retrocesso. O caminho para barrar o desmonte da Previdência é a construção de uma grande greve geral. Ajude a espalhar essa ideia e junte-se à luta em defesa de direitos. Estamos de volta e vamos dar início a esse nosso bate-papo de hoje, recebendo aqui seu Vanilton Santos, lá do Sindicato dos Têxteis, e o Jorge Múcia, o presidente do Sindicato do Vestuário. Meninos, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los. E para começar essa conversa, Vanilton, queria saber quando é que foi que, de fato, essa reforma foi assinada, que foi funcionada, aprovada? Boa tarde, Carla, boa tarde aos telespectadores. Como você sabe muito bem, essa reforma ela passou pela Câmara dos Deputados, aprovada na Câmara dos Deputados no dia 26 de abril, e tivemos lá 296 deputados que votaram a favor e 177 que votaram contra. Ou seja, nós temos aí 297 deputados, 296 contra os trabalhadores e 177 a favor. Um detalhe, Vanilton, os trabalhadores eles conseguem ter acesso pleno a quais foram esses que votaram categoricamente contra todos nós trabalhadores? Pois é, Carla, e também teve a votação no segundo momento, teve a votação no Senado, onde foi aprovado por 50 votos, 50 votos a favor, 26 votos contra, e o pior, teve uma abstenção, que esse ainda é um dos maiores covardes que a gente presença no nosso Senado.
E aí o presidente sancionou ela no último dia 13, que vai ter um prazo agora para entrar em vigor, que me parece que é em torno de 9 de novembro de 2017, que ela vai passar a vigorar. São em torno de 4 meses, né? É em torno de 4 meses. E é isso. Agora é chorar, porque nós fizemos o nosso trabalho, e aqui eu quero parabenizar o movimento sindical de Petrópolis, o movimento popular e o movimento estudantil pela excelente mobilização junto a seus pares, trazendo, convocando, trazendo a discussão para a praça pública, nos nossos atos, na passeata. Infelizmente, os trabalhadores ainda não se atentaram, ou não buscaram ainda informação do que isso vai significar para eles. Então, esse é que a gente fica um pouco chateado e, ao mesmo tempo, viu, agora, o que nós vamos fazer? Aí temos que arregaçar as mangas e voltar a discutir essas questões trabalhistas inseridas para ser menos prejudicial possível para a classe trabalhadora do nosso país. Certo. A gente trouxe hoje no programa algumas imagens que vão ser mostradas agora. A gente vai começar a falar de cada uma delas. Vamos lá. Um dos temas questionados foi o acordo coletivo, né? Como é que era? Convenções e acordos coletivos podiam estabelecer condições de trabalho diferentes das previstas na legislação, apenas se conferirem ao trabalhador um patamar superior ao que se estiver previsto na lei. Como é que fica agora? Convenções e acordos coletivos poderão prevalecer sobre a legislação. Assim, os sindicatos e as empresas podem negociar condições de trabalho diferentes das previstas em lei, mas não necessariamente num patamar melhor para os trabalhadores. Em negociação sobre redução de salários ou de jornada, deverá haver cláusulas prevendo a proteção dos empregados contra a demissão durante o prazo de vigência do acordo. Seu Jorge, para quem está olhando assim, pode achar que é até interessante. A gente vai ter mais direito de negociar. Mas não é bem assim, não, né? Como é que é isso na prática, no olhar dos sindicatos? Então, boa tarde, primeiramente, né? Todos os telespectadores também, né? A sua pergunta, acho que o companheiro Ivanildo não escutou, Carla. Podemos sim ver pela internet quem votou a favor do trabalhador e quem votou contra, porque a votação foi aberta, foi nominal. Então, na internet você acha fácil botar a votação, né, da forma trabalhista, você vai achar quem votou e quem não votou. Eu acho que quem não votou não pode ter nosso voto do trabalhador, da grande maioria, né? Nossa, que hoje em dia, que é a massa que vota são os trabalhadores, certo, companheiro Ivanildo? Não devemos reeleger esse pessoal, porque são pessoas que não olham para o trabalhador. Não podemos ter aquela máxima de que brasileiro esquece. Exatamente. Pelo contrário, devemos observar e saber na hora de votar que esses deputados, esses senadores, votaram contra todos nós. Sim, isso. E votar naqueles que votaram a nosso favor, certo. Que entenderam que isso é prejudicial ao trabalhador. Então vamos deixar aqueles que votaram na gente na mão, porque é fácil, aparecer aqui parece um monte, sabe, andorinha de verão, né? Quando isso tem eleição mesmo. Parece um monte. Mas voltando ao que você falou, Carla, isso é muito perigoso, por quê? Porque a gente chama que uma das coisas que aprovou é o negociado valer sobre o legislado, né? Certo. Então, você sabe que nem sempre a negociação, né, quase nunca, né, é a favor do mais forte, né, sempre do mais fraco, né? Sempre o mais forte tem, né, a prevalência, né, sobre o mais fraco. Então, como é que você vai negociar com o teu patrão se ele fala para você que ou é isso, ou lá fora tem mais 500 pegando a tua vaga, entendeu? O nível de força é muito proporcional. Então, o negociado sobre o legislado, ele vai tirar direitos, sim, como você bem viu e falou aí, tá? Qualquer acordo, ele vai sobrepor algumas leis, nem todas, né, Carla? Mas claro. Vai sobrepor algumas leis e vai ser danoso porque você conhece que a força do capitalismo, a força do poder econômico é muito forte sobre o pobre trabalhador que precisa trabalhar para sustentar sua família. Então nós devemos ficar muito incomodados com essa questão de que vai ficar o acordo coletivo não necessariamente num patamar melhor para os trabalhadores. Ou seja, antigamente você fazia acordo para conseguir alguma coisa melhor. Hoje em dia você pode ser obrigado a aceitar um acordo que vai ser pior do que o que a lei te oferece. É isso, né? Principalmente porque hoje em dia a lei está vindo para o presidente também, ainda não foi definido, né, Vanildo? Direto ainda, vai ter algumas mexidas, o presidente prometeu fazer algumas MP, né, que é medida provisória, né? Não sabemos o que ainda, né? Até porque eles querem fazer até que tem algumas empresas com mais de 200 funcionários, tem uma comissão de trabalhador que vai discutir com o patrão. Olha só, não tem um sindicato que os dirigentes têm estabilidade de emprego. O cara vai, como com um trabalhador dentro da empresa, ele vai pegar lá
um chefe de escritório, né, um chefe de DP, Certo. um chefe de alguma coisa dele lá, uma pessoa de confiança dele, para negociar em nome dos trabalhadores. Então imagina o que será esse acordo, E ele né? não tem o que o dirigente sindical tem, que é a certeza de manter o seu emprego. Exatamente. O sindicalista, ele pode discutir, brigar, reclamar, falar. E Defender, né? continua tendo o emprego dele, porque ele tem um respaldo. Agora, quem negocia não tem mais. Dando continuidade, outra questão, contribuição sindical. Como era? A contribuição era obrigatória. O pagamento era feito uma vez ao ano, por meio do desconto equivalente a um dia de salário do trabalhador. Como é que fica agora? A contribuição sindical será opcional. Muita gente não entende isso, fala-se muito mal, de uma forma geral, da questão da contribuição sindical. Mas vamos lá, Vanilton, você pode falar para a gente qual a importância dessa contribuição? Olha só, Carla, a pergunta é bem pertinente para o momento, até porque tem algumas posições de algumas pessoas que não estão muito ligadas ao movimento sindical ou que estão à frente de algum sindicato que diz um monte de besteira por aí. Mas vamos lá. O sindicato vive de quê? Sindicato, ele é representante dos trabalhadores. Né? E aí o sindicato vive da contribuição sindical anual, que é o imposto sindical obrigatório. O sindicato vive da mensalidade, e ainda que a Constituição Federal assegura o direito de não filiação ao sindicato, e ainda que o sindicato tem, por ocasião do dissídio coletivo, de todo aquele trabalho, editais, carro de som, panfleto, toda aquela luta de gasto com editais, gasto até com custos processuais, o sindicato pede aos trabalhadores a contribuição assistencial, que é lá, é o estipulado, cada um vê dentro das suas possibilidades o que gasta. Então, se nós não tivermos isso, como é que é? Na lei não fala o que vai ser custeado o sindicato, pelo contrário, acaba o imposto sindical, que, a meu ver, na categoria do texto hoje, o imposto sindical não arca com as despesas de um mês do nosso sindicato. Você vê com essa alteração, essa alteração da reforma trabalhista, o que se percebe é uma tentativa categórica de enfraquecer os sindicatos, dizendo, de forma até mesmo subliminar, que o sindicato não é tão importante assim. Então, ele é opcional para você, trabalhador? Exatamente. E aí, como é que vai ser o sindicato? Como é que você vai trabalhar? Porque sindicato, você tem os diretores desligados, você tem que arcar com o salário dele, que ele estivesse na empresa. Espaço, da água, exatamente. da luz, aí você tem todas as contas como um cidadão comum. Você tem tudo isso. E, além disso, está me preocupando muito porque tem parte do sistema de governo que somos nós que arcamos. Você pega aí que a gente, hoje no sindicato, a gente é obrigado praticamente a ter um convênio médico para que possa suprir alguma necessidade daqueles menos favorecidos, com aquele salário baixo. Então você percebe que os valores que são descontados e repassados para o sindicato dos trabalhadores, oriundos das contribuições, na realidade são devolvidos para os trabalhadores. Então é isso que a gente fica um pouco triste aqui, nessa questão de ver que é um desmanche do movimento sindical. Inclusive, a gente pode ir um pouquinho mais a fundo. Me parece que também aí a questão do Ministério do Trabalho também não sei como vai ficar, até porque não vai ter mais obrigatoriedade, voltando lá no negociado sobre o legislado, o próprio empregador vai poder fazer as suas rescisões de contrato lá dentro da empresa com o próprio trabalhador. Acordos que é feito hoje, que lá no nosso sindicato, tem alguns sindicatos que bota a mão de ferro nisso, não faz acordo, porque o trabalhador sai perdendo nos acordos, sai perdendo a multa dos 40% e perde um mês de aviso. Ou seja, é um meio de ludibriar os trabalhadores. Na realidade, ele perde porque ele devolve isso para o empresário,
E aí, na conta, depois ele sai como que está tudo certo, que pagou isso. Não, mas o trabalhador devolve. E contra isso, a gente sabe que muitas das vezes faz esse tipo de acordo, que é para acionar o seguro-desemprego. E ainda fica 4 meses produzindo para o empresário indevido. A gente sabe disso que acontece no país. É importante lembrar que quando esse tipo de acordo é feito, você, trabalhador, acha que está se beneficiando porque está ganhando o seguro-desemprego e ainda está ganhando seu salário, mas sabe, esses meses você está perdendo lá no futuro. Quando você já estiver na hora de se aposentar, que já está difícil, vai ser mais difícil ainda. Deixa eu dar uma palhinha, Carla, sobre a questão do imposto. Já existem projetos lá dentro, tem vários projetos lá dentro, para acabar com o imposto sindical. Ninguém é contra. Só que usaram isso como um artifício para o trabalhador aceitar a reforma sem questionar. É igual que você pega um remédio amargo para o teu filho, remédio amargo, você bota uma colherzinha de açúcar, adoça e dá para ele. Certo. Então, já existe. Então, por que existe projeto? Por que não votaram o fim do imposto sindical antes? Beleza, tranquilo. Ninguém está questionando o imposto sindical. Agora, que tem que ter um custeio para a defesa do trabalhador? Claro que tem. O Sistema S, que é das empresas, recolhe 2,5% em cima do líquido das empresas, que acabam repassando isso em cima do custo do produto. Então, quem financia as empresas, no final de contas, o pato amarelo, que afundou o trabalhador, são os trabalhadores, porque você compra o produto, está embutido o valor que a empresa paga lá. Se eles têm financiamento, a defesa do trabalhador tem que ter financiamento também, só isso. Agora, se existe um projeto para acabar com o imposto sindical, botaram lá justamente para isso, para não chamar a atenção do trabalhador pelos danos causados dessa contra-reforma, deixar bem claro, né? Essa contra-reforma, que no futuro, daqui bem próximo, os trabalhadores vão sentir quão amargo é esse remédio. E esse remédio também é muito amargo com relação ao descanso, que é uma questão muito categórica, né? Antigamente, o trabalhador que exerce a jornada padrão de 8 horas diárias tinha direito a, no mínimo, 1 hora e, no máximo, 2 horas de intervalo para repouso ou alimentação. Agora, o intervalo dentro da jornada de trabalho poderá ser negociado, desde que tenha pelo menos 30 minutos. Desde quando que 30 minutos a gente consegue engolir um prato de comida com dignidade? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sobre isso, eu tenho até uma posição clara sobre isso, até tem uma vou te falar. Disseram para mim assim, beleza, posso sair meia hora mais cedo, vou chegar em casa, costureira, que é muita mulher que tem meu sindicato, né, muitas femininas que precisam chegar mais cedo. Eu falei para ela, vem cá, quem te garante que você vai sair 4h30 e 25 horas? Beleza. Quem te garante que de 4h30 a 5 vai ter a condução de volta para sua casa? A empresa de ônibus vai colocar um ônibus de 4h30 para você? Se o seu ônibus que passa no ponto da sua fábrica que você larga, só passa 5h10, vai continuar passando 5h10. E você perdeu os seus 30 minutos. Exatamente, vai ficar 40 minutos pelo ônibus. Então não tem nenhuma vantagem para você nisso. Isso é um ponto que tem que ser destacado, né? Eu gostaria de dar uma posição também, falar uma posição para você, é o seguinte, vamos observar, e aí a gente não pode ficar olhando só de repente assim para o nosso próprio momento, mas no âmbito geral dos trabalhadores, acho que é isso que está aqui. Mas vamos pensar o seguinte, como é que uma pessoa que trabalha numa grande metalúrgica, que tem um deslocamento, porque como é que você com 30 minutos vai deslocar do seu posto de trabalho até o refeitório, almoçar e voltar, e ainda ter que fazer a sua higiene pessoal? Então, tem casos e casos. Eu acho que é aí que é um erro da legislação definir, exatamente. Agora, voltando um pouco mais negociado, vamos pensar um pouco. Eu sou muito assim porque eu tenho muita visão de tudo que pode ocorrer, inclusive dentro de uma indústria, que eu praticamente estou numa única empresa há vários anos, né? São mais de 21 anos que eu estou dentro de uma empresa. E vamos pensar o seguinte, o contrato de trabalho hoje com a empresa, ou seja, aquele que vai ser admitido, quando chega lá na empresa, ele nem lê o contrato de trabalho, ele pega e assina porque ele quer aquela vaga rápido. No contrato de trabalho, de admissão das empresas, tem alguma coisa benéfica para os trabalhadores, para aquele trabalhador que está sendo contratado? Muito difícil. Ele faz de tudo o que ele pode fazer com ele, botar ele até para trabalhar de cabeça para baixo. Mas não tem um direito do trabalhador no contrato de trabalho das empresas. Não tem um direito de chegar 10 minutos mais tarde durante o mês. Não tem nenhuma posição. É isso que a gente fica um pouco chateado. E a questão de governo, de deputado, é o seguinte, qual o pensamento da linha dos trabalhadores? Me parece também que são muito poucas.
muito pouco lá, um projeto da pauta dos trabalhadores que está engavetado no Congresso há dezenas de anos. E aí ninguém traz isso para tona para discussão, que era o momento de trazer agora nessa reforma trabalhista. E não o fizeram. Veio assim de cima para baixo. Entendeu, Carla? São as escolhas que tendenciosamente, ou mais uma vez, estão aí com o intuito de beneficiar o patronal e esquecem de entender que a massa trabalhadora é que faz esse país andar. Né? Sem todos nós, trabalhadores, não tem como, não é? E outra questão que é muito complexa com relação à reforma trabalhista é a questão das férias. Como era? Férias de 30 dias que podiam ser fracionadas em até 2 períodos, sendo que um deles não pode ser inferior a 10 dias. Havia também a possibilidade de 1/3 do período ser pago em forma de abono. E agora como é que fica? Férias vão poder ser fracionadas em até 3 períodos mediante negociação, contando que um dos períodos seja de pelo menos 15 dias corridos. Na avaliação, seu Jorge, do movimento sindical, essa questão relacionada às férias, como é que ficou? Então, Carla, só, a férias, já fala, a férias é o quê? É descanso. O cara trabalha, né, 11 meses, né, ou às vezes até mais, que eles têm até 11 meses depois de vencer a férias para te dar férias, então quase 2 anos, quase 23 meses, que é o prazo máximo que tem para tirar férias, né? O corpo dele fica extenuado, né? Uma mulher, então, que tem trabalho duplo, vai para casa, triplo, né? Às vezes tem filho, não dorme à noite. Olha só, e as pessoas com mais de 50 anos, Carlas, ela tem, por direito do Estatuto do Idoso, direito a 30 dias corridos. Como é que fica isso? Não está explicado, né? Então, tirar férias em 3 períodos, né? Tudo bem, um é 15 dias, os outros de 7 dias, 5 dias. O cara pega um feriado no meio do fim de semana, o cara fica quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriadão. Dá para descansar, Carlas, em 5, 6 dias? Dá para o teu corpo relaxar? Tempo eu estou precisando de férias de verdade. Então é isso que a gente fala. Olha, deixa como está, porque já é difícil tirar 30 dias. Acho que até pouco. Deputados, né, políticos, tiram férias bem maiores e bem mais generosas do que a gente. E com uma jornada de trabalho muito inferior à nossa jornada de trabalho, né? Que são 220 horas mensais. Tu imagina, o cara fazia férias em 5, 6, 7 dias. É um absurdo, então a gente conta por isso. Não há motivo plausível para você não dar 30 dias de férias para o trabalhador. Simples. Certo. A gente já está chegando no final do programa e eu acho que é o último tema que a gente vai levantar agora, é mais que pano para manga. Como é que era a questão da nossa jornada de trabalho? A jornada era limitada a 8 horas diárias, 40 horas semanais, 220 horas mensais, podendo haver até 2 horas extras por dia. Como é que fica agora? Jornada diária pode ser de 12 horas, com 36 horas de descanso, respeitando o limite de 44 horas semanais ou 48 horas com as horas extras e 220 horas mensais. Essas mudanças deram margem para que tipo de problemas? Na realidade, é sobrecarga, né? Porque há um estudo, né? Ninguém inventou assim uma jornada de 8 horas, uma jornada de 6 horas para telefonista, uma jornada específica para quem trabalha nos bancos. Então, não foi assim, foi pensado, foi feito por pessoas, por médicos do trabalho, por pessoas ligadas a essa área de limite do ser humano, né? Essa jornada proposta agora, se estender até 12 horas diária, estender de 44 para 48 horas. E veja só, em 1988 houve alteração, até 88 se trabalhava 48 horas. E aí veio para 44. E na nossa pauta, a pauta dos trabalhadores lá no Congresso engavetada, como eu disse, tem projeto para 40 horas. E ela foi levantada, a questão foi levantada no Congresso já a coisa de uns 8 anos aí, 8 a 10 anos, e não se chegou a ponto nenhum, porque era para trabalhar 40 horas, porque tem que ter um momento de lazer, cara. Não é só você trabalhar, ir para casa, dormir, levantar e vir para trabalhar. Não, você tem todo o acúmulo de família, essa coisa toda, né? Então, são coisas que vai ter uma grande discussão nisso, né?
Com certeza esse tema de jornada é muito relevante, até porque, na verdade, a gente entende que você tem que dormir 8 horas, o transporte, o translado para você ir para o seu trabalho não está contabilizado, então todas essas questões são a serem discutidas. A gente está chegando no final do programa, que na semana que vem a gente volta dando continuidade a esse bate-papo e a continuação de alguns dos temas mais importantes. Meninos, nosso tempo está acabando. Muito prazer. Obrigada por vocês obrigado estarem pelo espaço aqui. mais uma vez, Carla. Isso aí. Obrigado, Carla, mais uma vez. Na próxima semana, dando continuidade. Um abraço grande e até lá. Agora, sua marca pode ser vista nas telonas. Anuncie no Cinemax. É a magia do cinema a serviço da sua marca. Contatos: cinemax@tvredepetrópolis.com.br ou ligue 2245-0840. Para mais informações, procure um de nossos gerentes Cinemax. Fique por dentro da programação da Rede